Bom dia. Primeiro, cumprimentar aí o Dr. José Humberto, presidente da Associação Médica, que tem essa determinação de estar ativando as ações associativas da classe médica. E esse é um momento interessante de discutir exatamente o ato médico como evento que precisa de ter um controle, uma ação administrativa, uma ação ético-profissional, uma ação legal e, eventualmente, até criminal, né? Então, esse entendimento ele é interessante nessas várias nuances. No outro simpósio que nós fizemos há alguns anos atrás, que foi o primeiro, dele saiu um livro, né? A gente fez um livro, esperamos que a gente saia desse aqui com outro livro que possa atualizar essas conotações do envolvimento da ação do médico, né? A ação do médico como evento de convivência social, né, de atendimento ao público, que geram, portanto, eventualmente ações desfavoráveis a esse ato e que, portanto, merece esse entendimento. A nossa missão aqui é falar sobre as condições da reprodução humana assistida no Brasil, né? A convivência social, ela se pratica basicamente sob três nuances, né? A primeira nuance é a nuance do aspecto da moralidade, né? Há que ter entendimento da moralidade de um povo para que haja convivência social. E a moralidade é um conceito baseado na criação dos indivíduos desde o nascimento até a vida adulta, é que dão a esse indivíduo a conotação da moralidade. A moralidade está dentro de cada indivíduo, né? Então, as condições imorais ou amorais estão ligadas ao introspecto do indivíduo em cada região do mundo, né? Esse é o dado mais imutável, né? E vai desde o vestuário do indivíduo até a sua alimentação. Se você cria um indivíduo usando cueca e calça comprida, e aos 30 anos usar calcinha e saia, ele não usa calcinha e saia, né? Ele acaba preferindo a morte. Então, a moralidade é um princípio extremamente forte na vida humana. Outro princípio é o princípio da ética. Esse está escrito. O primeiro não está escrito e é praticamente imutável. O segundo, da ética, ele está escrito, né? Uma relação entre os grupos sociais. Então, a ética médica, a ética do odontólogo, a ética dos advogados, e a correlação e a intercorrelação entre esses grupos é que gera, portanto, a importância interna e de relações externas desses grupos, né? Isso é ética. Não há que confundir ética com moral, né? Então, a ética está escrita e ela é pouco mutável, né? Pouco mutável. De regra geral, existe o Código de Ética Médica, né? E ele só se modifica quando alguma ação tem que ser muito forte. E aqui havia necessidade dessa intervenção, né? Porque a primeira normativa do Brasil ligada a esse Conselho de Reprodução Assistida foi realizada em 1992, a primeira, 1992, que regulamentava algumas ações da convivência a essa tecnologia que se implantava no mundo e no Brasil, né? O primeiro bebê de proveta de Goiás foi em 1992, né? Muito recente. O primeiro do mundo, o primeiro proveta do mundo que nasceu na Inglaterra, Louis Brown, em 1978. Então, é tudo muito novo, né? E é tão novo que não tem lei. Então, o terceiro princípio da convivência social, a moralidade é o primeiro, a ética é o segundo, o terceiro princípio é o da legalidade, é o da lei, né? E esse é o mais mutável, muda todo dia, porque cada Câmara Municipal cria leis, a Assembleia Legislativa criam leis, o Congresso Nacional criou leis, desfazem desleis, né? Apesar de ser o mais mutável e, eventualmente, o mais criticável, é também um princípio importante. Não há como conviver socialmente sem lei, né? E, nesse aspecto, do ponto de vista da reprodução, a moralidade não está escrita. A lei no Brasil não tem nenhuma regulamentação nesse aspecto. Existem várias correntes dentro do Congresso Nacional, uma delas o deputado goiano, João Campos, que tenta instalar algum aspecto legal nos princípios da reprodução assistida. Mas isso ainda é uma fase de primeiros entendimentos. Então, não tem nada na lei escrito sobre a reprodução assistida. Então, a reprodução humana assistida, o que tem no Brasil é uma normativa ética, né? É uma resolução do Conselho Federal de Medicina e é baseado nisso que os outros princípios carregam, né? Então, a moralidade vai entender a reprodução assistida baseado nessa normativa, que é da ética, né? A lei
acaba ouvindo os juízes, os tribunais, desembargadores, quando vão julgar alguma ação nesse evento, usam essa normativa, que é uma normativa ética. A primeira foi em 1992, e em 2010, nós fomos ao Conselho Federal, 2009, aliás, e solicitamos que reativasse uma Câmara, né, uma Câmara técnica daquele Conselho para atualizar essa normativa, que havia 18 anos de evolução tecnológica de excelência nesse campo e de excelência de resultados da reprodução assistida aplicada ao povo. E a ciência aí avançou muito, avançou no equipamento, no instrumental, e aplicava os resultados do conhecimento humano ao povo, né? Ao povo de mais condições financeiras e também ao povo de menores condições financeiras. Então, a reprodução humana tem esse olhar, que é um olhar de aproximação da tecnologia ao público, né? E havia que ter normativas, havia que ter atualizações. E, a partir dessa data, o presidente do Conselho Federal, o Dr. Roberto Dávila, entendeu que havia que criar uma comissão, que era princípio temporária, e a primeira atualização de 92 aconteceu, portanto, em 2010, e a segunda foi publicada em 2011, e a segunda em 2013. Né? Nós estamos em 2015, e está, nesse momento, correndo uma atualização de novo lá no Conselho Federal, e nós participamos dessa comissão, aqui o doutor Daí Novato também faz parte dessa comissão, e eu queria comentar a doutora Lívia, que está lá no fundo da sala, Lívia Garção, que foi vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, foi presidente do nosso Conselho Regional aqui por algumas vezes, e foi secretária-geral do Conselho Federal, e teve importância nessa normativa primeira de 92. Portanto, entender esse evento é entender que o princípio é ético, a normativa é ética, onde a lei utiliza disso para suas resoluções, para suas decisões, e a moralidade também utiliza essa conotação. Então, esses três princípios de convivência social, eles são básicos. Existem dois outros princípios que são paralelos aos primeiros e que não são obrigatórios na convivência social. O princípio da religião e o princípio da ciência. Alguns povos conseguem viver sem religião e alguns povos conseguem viver sem ciência, né? E a gente entende hoje que o princípio mais importante é o da ciência, porque a ciência aplicada de maneira pura e verdadeira traz benefícios reais, onde ele avança com a ética, né, não interfere na moralidade e avança com a lei, né? E o terceiro princípio, que é o da legislação, tem que vir após esses. Há que ter conhecimento humano aplicado, há que ter resoluções aplicadas para que as leis possam caminhar. Eu vou mostrar alguns detalhes da reprodução assistida para que a gente possa entender e caminhar aí. Então, na verdade, hoje, a fertilização assistida se aplica a casais que têm dificuldade de engravidar, casais com esterilidade ou com infertilidade. Há dificuldade, ele procura um serviço para conseguir o seu rebento, conseguir, portanto, o resultado reprodutivo. E essa investigação passa, primeiro, por uma avaliação básica, para entender se essa mulher ou se esse homem tem alguma doença que possa estar interferindo na reprodução. E o mais frequente nesses casais são procedimentos mais simples, de orientação do ciclo, orientação da ovulação, a mulher fica fértil um dia no mês, há que orientar para que esse dia seja o dia, portanto, da reprodução. Então, são orientações básicas, é o que mais se aplica nesses casais, orientações mais simples, né? Procedimentos cirúrgicos simples, que traduzem, portanto, em resultado também de excelência. E alguns casais com dificuldades maiores precisam da reprodução assistida. Assistida sai do natural e você tem que usar algum artifício para que aquilo aconteça de maneira saudável. E aí, basicamente, hoje nós estamos polarizados em dois grandes grupos. O grupo da inseminação artificial, que é chamado grupo da baixa complexidade. É um procedimento mais simples, né? Inseminação artificial mais simples, aplicado muito na reprodução animal, de maneira já deliberada há muitas décadas, né? E aqui a inseminação artificial começou a aplicar no Brasil em 1970, década de 70, avançou em 80 e hoje é um procedimento muito útil, aplicado aos casais com dificuldades menores para engravidar, né? Dificuldades menores. É simples, basta programar que essa mulher tenha um quadro ovulatório, utiliza-se medicamentos para que ela tenha mais ovulações, se acompanha isso com sonografia, identifica o dia que ela está fértil. E naquele dia não se retira nada da mulher, nenhum material biológico dela é retirado. Prepara-se o sêmen do marido, então retira esse solo do marido, o gameta masculino, faz um concentrado desse gameta e coloca isso via vaginal dentro da cavidade uterina, na direção das tubas uterinas. Lembrando que as trompas representam o sítio da fecundação.
e então insemina e está terminado o procedimento. Não tem anestesia, não tem centro cirúrgico, é feito no consultório, né? O preparo é simplificado, e o casal levanta, vai embora e espera o resultado. O índice de gravidez do ser humano, em regra, em casa, numa relação sexual habitual, doméstica, é em torno de 20%. A nossa reprodução é a pior reprodução do reino animal, né? Quem pior reproduz no reino animal é o ser humano. Nós só dominamos a Terra não pelo número, porque nós levamos anos e anos para ocupar toda a superfície terrestre. Então, o que deu ao domínio da Terra como animal foi exatamente a inteligência que os outros animais não têm, né? Nós não temos nem massa muscular para dominar e nem temos número reprodutivo para dominar. Então, a gente trabalha com índice de gravidez baixo, 20% é baixo perante os outros animais. Tem animal que tem 80% de gravidez, né? Por ciclo, aqui é 20% por ciclo. Então, quando ela não consegue 20%, aqui precisa de algum auxílio nesse sentido. E outro dado importante é que as mulheres, no momento mais moderno e contemporâneo, elas têm caminhado no sentido de postergar a maternidade, de postergar o casamento. Então, hoje tem um grupo de mulheres que vão primeiro fazer vestibular, vão primeiro fazer o seu curso profissional, vão depois se preparar para especializações, vão fazer mestrado, doutorado, e quando ela para a atividade profissional e está realizada profissionalmente, ela já tem mais de 35 anos, tem 40 anos. Hoje, na década de 70, só 5% das mulheres estavam grávidas após 35 anos. Hoje, 25% das mulheres estão grávidas após 35 anos. Então, 35 anos é uma data marcante na vida da mulher. Ela modifica o seu quadro reprodutivo. Vai tudo muito bem até 35, de 18 a 35. 35 para frente, tudo é muito decrescente. Ela ovula menos, fecunda menos, engravida menos, aborta mais malformações, né? Então, fica tudo pior depois de 35 anos. E como há um desvio profissional, onde a cadeia das profissões levou a mulher para o mercado de trabalho e ela transportou para essa condição, passou a ter uma população que tem um poder financeiro forte, que tem um poder cultural maior e que ela deseja ser mãe. E quando ela quer a maternidade, ela quer e pode. E a ciência tem que dar a ela essa condição. É um outro grupo que precisa de assistência. Então, a ciência da inseminação é considerada de baixa complexidade, é um polo muito utilizado. O outro polo é o polo da alta complexidade, que é a fertilização in vitro ou o bebê de proveta, né? Nesse é mais complexo porque se utiliza mais medicamentos para essa mulher ter mais óvulos, prepara-se para que ela tenha esse momento ovulatório em número e qualidade melhor, e aí há que colher o material biológico dela. Na outra não havia coleta nenhuma do material feminino. Aqui leva essa mulher ao centro cirúrgico e via vaginal se faz com ultrassonografia e coleta dos óvulos, né? Com uma agulha, colhe diretamente do ovário, que fica dentro do abdômen da mulher, via vaginal, tem acesso a esse ovário e se aspira esses óvulos. E eles são levados, então, para o laboratório, portanto, por isso in vitro, né? Os microscópios identificam esses óvulos presentes ou não e classificam que fase da meiose e condições de fecundar esse óvulo está. E se ele está em condições de ser fecundado, colhe-se o sêmen do marido, naquele momento, e lá na placa, no laboratório, se pratica a fertilização. Por isso que a fertilização in vitro, né? É na placa, onde você injeta o espermatozoide dentro do óvulo e aquilo que tinha 2 gametas, masculino e feminino, vira um embrião. O embrião é um ser vivo básico, né? A célula básica do ser humano tem 46 cromossomas. Os gametas, masculino e feminino, tem 23. Então, depois de juntar os dois, 46 é a base do ser humano. Então, aí tem uma vida humana, né? Pronta. E aí começam as discussões daquele outro princípio que eu disse, que era o princípio onde a ciência passa a ter dificuldades com a religião. Algumas religiões entendem que a partir daí tem alma, tem espírito, ou depois de 8 semanas ou 12, cada religião fala uma história, né? Porque não tem como confirmar. Então, nós não podemos misturar ciência com religião. Ciência é verdade pura, é verdade testada, aplicada. Isso é ciência, né? E religião é exatamente o contrário, é fé, né? É aquilo que você não consegue confirmar, não consegue testar e tem fé. Eu acredito que Jesus Cristo veio na Terra. Eu sou cristão, por exemplo, né? Sou católico. E eu acredito que Cristo esteve aqui e fez toda essa história. Eu visitei todos os passos de Cristo em Israel. Mas isso é a minha fé. Não tem nada escrito lá, não tem documento dele de nascimento, não tem nada provado biologicamente que aquilo aconteceu. Mas eu acredito e me basta. A religião basta a fé, né? Então, nessa concepção, a fertilização in vitro tem essa formação
e esse embrião está pronto. E, em seguida, prepara para que ele volte para o organismo materno. Há que fazer uma transferência, também via vaginal, para dentro do útero. E ali espera que ele se implante. Então, o índice de gravidez do ser humano, eu dizia que era 20% em casa, quando vai para a inseminação, aquele polo mais simples, vai para 25%. É um pouco melhor que o natural. E a fertilização in vitro, essa em laboratório, o bebê de proveta, trabalha hoje com 40% de gravidez. É o dobro do natural, porque você seleciona o gameta masculino, seleciona o feminino, seleciona o embrião, né? E você faz tudo isso melhor. E acaba trabalhando com o resultado que hoje é o dobro, né? Já foi muito menor, mas hoje, com o avanço da tecnologia e o laboratório melhorado, esse resultado avança bem rapidamente. E aqui vai uma questão importante dessa normativa, né? Que já era de 92. A inseminação pode ser feita com sêmen do próprio marido, e quando o marido não tem sêmen, é zero, por exemplo, tem homens que têm infecção na adolescência por cachumba, por exemplo, a cachumba desce e ele perde os gametas, então ele tem zero, casou e não consegue engravidar. Com zero não dá para engravidar, né? Então a opção que tem é fazer doação de gameta, pegar um gameta doado e fazer inseminação com gameta doado. Isso está na normativa, é permitido a doação de gametas. Pode-se doar gameta masculino, espermatozoides, e gametas femininos, para mulheres que não têm óvulos, né? Está escrito lá. E o que é importante é que não pode haver reconhecimento do doador. O doador não pode conhecer o receptor, exatamente para não ter problema na vida futura daquela criança. Quando esse casal estiver grávido, o importante é que aquele filho é daquele casal, né? E é para trazer felicidade àquela família, não é para trazer problema à família. Então, o que preserva a condição original é que é preciso trabalhar com essa proteção e, portanto, um desconhecimento. E a clínica que pratica isso é a mantenedora desse quadro. Ela não pode criar o elo entre doador e receptor. Então, o espermatozoide, que é o gameta masculino, pode ser doado, o feminino pode ser doado, e embriões prontos na placa podem ser doados, né? Tudo isso pode ser doado, desde que haja preservação de identidade de doador e receptor e que eles não se conheçam. E é comum que os casais queiram fazer a doação com um parente próximo, né? Do irmão, né? O sêmen do irmão, o óvulo da irmã, exatamente para preservar a questão da família, a questão do sangue familiar. Mas isso acaba não tendo aplicação exatamente para a proteção dessa criança que vem. Então, se pratica a inseminação, que é mais simples, por várias razões, entre elas quando o sêmen do marido tem uma qualidade reduzida, uma quantidade reduzida, algumas dificuldades imunológicas, que fazem, portanto, a dificuldade da gravidez. E a inseminação de problemas ovarianos. E aí, preparado o ovário na inseminação artificial, quando essa mulher ovular, prepara-se esse sêmen na seringa e, via vaginal, vai lá no colo uterino e introduz essa cânula dentro do útero. Aquilo lá é o útero, introduz a cânula dentro do útero e esse sêmen é jogado, imaginando que, nesse momento, os óvulos estavam lá no ovário e entraram nas trompas. E eu estou facilitando o acesso e o encontro dos dois gametas. E aí feito, portanto, com o sêmen do próprio marido, que é a inseminação homóloga, ou com o sêmen de doador, que é a inseminação heteróloga. Portanto, tudo isso na normativa de 92 já estava definido, né? A inseminação pode ser feita por outro formato, que é, em vez de colocar no útero, colocar nas tubas, né? Um outro formato, hoje, praticamente em desuso, mas já feito assim. E o segundo polo que eu dizia é a fertilização in vitro, bebê de proveta, que foi o maior avanço da tecnologia no reconhecimento humano na virada do século, né? Nada foi tão expoente quanto isso, que a vida humana em laboratório, você conseguir fazer um ser humano em laboratório, fazê-lo sobreviver em laboratório, fazê-lo congelar hoje em laboratório, e ele ficar anos e anos congelados e daqui 10, 20 anos transferir e ele desenvolver intraútero e nascer e ser uma criança normal. Isso, portanto, é um avanço no conhecimento dos mais dramáticos no sentido positivo, né? E dá, portanto, a esse casal que deseja ser pai e ser mãe a condição real de ser pai e mãe. Mas essa aplicação do bebê de proveta é exatamente nos casos mais trabalhosos, mais difíceis. São mulheres que não têm trompas, são mulheres que têm ovários totalmente comprometidos por endometriose, são homens que têm zero espermatozoide, que não podiam fazer com inseminação porque tinha zero. E agora, com a in vitro, pode ser feito com biópsia desse testículo, né? Então, habitualmente, são problemas mais severos masculinos, femininos. Endometriose, quando a mulher menstrua dentro do abdômen e faz, portanto, as lesões aderenciais dramáticas, isso interfere diretamente nesse resultado. Portanto, ou quando a inseminação não tem sucesso. E aí, é preciso induzir a ovulação,
medicamentos mais pesados, mais dispendiosos, o custo é muito mais alto, leva essa mulher ao centro cirúrgico para a coleta de óvulos, que é feito sob anestesia geral, o paciente tem que dormir, e via vaginal faz-se a coleta com a ultrassonografia, feito assim. Essa imagem central é o útero, aqui, portanto, o transdutor, aqui está o ovário cheio dessas bolinhas que são os folículos onde ficam os óvulos, e via vaginal perfura-se o abdômen da mulher e aspira esses óvulos. E esses óvulos, portanto, tirados daí, são encaminhados aí via vaginal, essa coleta é encaminhada, então, ao laboratório, e no laboratório é que tem esse maior avanço, aí o preparo desse material aspirado, desse líquido, e aí o laboratório preparado para esse fim, né? Onde tem microscópio invertido, microscópios adaptados para reconhecimento desses óvulos, lembrando que o óvulo é a célula maior do ser humano em citoplasma, não é maior em axônio, o axônio é o neurônio, mas em citoplasma é a maior célula do ser humano, e às vezes dá para ver até o olho nu, e aqui a câmara de CO2, esse foi o grande avanço. Nessa câmara é possível manter vivo gameta masculino, gameta feminino e embrião humano, né? E a partir daí, numa outra câmara, você pode congelar gameta masculino, gameta feminino e congelar embriões humanos, e eles ficarem congelados anos e anos. E aí vem outro dado importante da normativa, que era toda vez que eu trabalho com mais óvulos, acabo tendo mais embriões. E o que fazer desses embriões? Uma coisa importante da atualização que houve em 2013 foi estabelecer quantos embriões podem transferir para o útero dessas mulheres, que depois de pronto os embriões, eu tenho que devolvê-los ao útero da mãe. E aí essa mulher, às vezes, aí a manipulação da placa, né, é chamada de bebê de proveta, mas o nome é errôneo, porque não usa proveta. Proveta é aquele vidro de laboratório, né, um copo de vidro, aqui não entra nos procedimentos, é uma placa, mas é como a proveta apresenta no laboratório, essa condição. Então, depois de feito o processo de identificado o embrião, ele tem que retornar ao organismo materno. E aí se faz, portanto, hoje, de maneira mais presente, a transferência via vaginal para a cavidade uterina. E aí a pergunta é, quantos embriões eu transfiro para esse útero? É sabido que quanto mais embriões eu transferir, mais gestações eu terei, né? E aí na normativa de 92, podia transferir até 4 embriões, de maneira geral, em qualquer faixa etária da mulher. Na normativa de 2000 agora de 2013, atualizou-se. O problema é que quanto mais embriões você transfere, mais implantam. Se eu transferir 20 embriões, pode implantar 10. E esse útero da mulher foi preparado para carregar um feto. Se eu transferir, implantam 3, 4, 5, 6, e aí sai no Jornal Nacional, sai no Fantástico, né, dizendo que a mulher deu à luz a 8, e aí foge das condições importantes do acesso e da assistência à obstetrícia. Né? Toda vez o gemelar é alto risco. Então é preciso dar essa útero à gravidez, mas com chance menor de gemelidade. E aí, portanto, a normativa mudou. A normativa agora, de 2003, diz que as mulheres mais jovens, menos que 35 anos, transferem no máximo 2 embriões. As mulheres de 35 a 40, no máximo 3. E as mulheres com mais de 40, que engravidam menos, no máximo 4. Exatamente para fugir da gemelidade. Tenho que dar a esse casal o filho e tenho que não dar problemas. Quando eu trago o gemelar, né, múltiplos fetos, eu estou trazendo problemas de prematuridade e problemas de abortamento. E aí foi uma normativa também interessante, que houve um acréscimo. O outro dado importante da atualização, que tem valor de aplicação da lei, é exatamente o casal homoafetivo. Até 2013 não havia regulamentação normativa sobre casais homoafetivos, né? Mulheres lésbicas, homens homossexuais que convivem hoje, né, do ponto de vista associativo aí na sociedade de maneira legal, né, não tinham essa representação normativa. Então foi aprovado em plenário do Conselho Federal, e está na normativa de 2013, que os casais homoafetivos, como qualquer cidadão desse país, têm direito à reprodução. Né? Tanto homem com homem tem que fazer o bebê de proveta, que eu preciso de óvulo, alguém tem que doar óvulo para esse casal de homens. Né? Difícil a palavra casal de homens, mas é isso mesmo, né? O par, melhor. Então, para esse par de homens, alguém tem que doar óvulo. E depois de feito o embrião, onde é que eu ponho esse embrião? Uma outra mulher tem que carregar esse embrião. Então, para o par de homens, eu preciso de uma mulher doando óvulo e uma outra mulher carregando esse feto, mas eles podem ser pais e, portanto, cuidar dessa criança. Hoje já é, desde 2013, normatizado. A outra condição importante das mulheres. As mulheres que convivem, par de mulheres, né, homossexuais, homoafetivas,
A inseminação artificial é o mais praticado. Ela só precisa de escolher qual das duas vai engravidar, prepara-se aquela mulher, e o ovo e o sêmen doado, a doação de sêmen, que é permitida, se insemina e elas conseguem gravidez de maneira mais simples, né? E aí, portanto, o resultado final leva a essa condição. Um outro dado importante que tem valor de lei, que dá até novela da Globo, é a questão da gravidez pós-mortem. O que é isso? É o casal que convivia bem, de repente, um dos dois ou os dois congelam os seus gametas, por alguma razão, o masculino e o feminino, e depois um deles morre de acidente, por exemplo, né? Acidente, o homem morre de acidente, fica aquela mulher ali, e passa a ter importância na lei, porque ele passa a ter uma condição de herdeiros, né? E aquele gameta guardado pode ser utilizado para inseminar aquela mulher. E ao inseminar, ela vai engravidar e vai nascer um filho biológico daquele homem. E ele, portanto, é herdeiro de todo o patrimônio daquele homem. Passa a ter um valor de lei, né? Então, hoje está normatizado. Toda vez que homens e mulheres tiverem materiais biológicos guardados, congelados, para qualquer fim, se ele deixar autorizado por escrito previamente, claro que previamente à morte, esse material pode ser utilizado no pós-mortem para fins reprodutivos, está na normativa, né? Deu novela da Globo isso, e nós temos problemas aqui no nosso laboratório nessa condição, né? Eu me lembro aqui agora de um casal que o rapaz era filho único de uma mulher, e ele era fazendeiro, tinha várias fazendas, e casou-se. E ao casar, ele congelou o sêmen porque ele tinha um câncer de testículo. E ele acabou morrendo desse câncer. E o material biológico ficou guardado. Aí ficou uma briga entre a nora, que era a esposa, e a mãe dele, brigando pelas fazendas, né? E se engravida essa moça, ela vai ser a herdeira, os filhos serem herdeiros, portanto, das fazendas, e a briga, portanto, é patrimonial, né? E o mais importante de tudo isso é que é possível dar a esse casal a vida humana normal, né? Esses fetos que nascem assim, geralmente não tem nenhuma conotação de risco maior. Depois de grávida, a gravidez é uma gravidez de baixo risco, né? E outro aspecto importante que a normativa atual está discutindo, e deve haver uma resolução agora, esse ano ainda, de atualização, é com relação à faixa etária da mulher. Até que idade essa mulher pode engravidar, né? Até a de 92 não delimitava a idade, a última delimitou para 50 anos. Então, as mulheres, em qualquer fase que desejam usar esses procedimentos, podem utilizar até os 50 anos. E essa condição dos 50 anos está sendo hoje, porque como as mulheres postergaram toda a condição reprodutiva, é como uma mulher de 52 querer chegar na clínica querendo engravidar, ou 55. Então, há uma tendência ou para tirar essa condição da faixa etária, ou para postergar isso para 52, 55, mas ainda não é normativa, vale os 50 anos da anterior. E outro dado também importante é o que fazer, 5 minutos, o que fazer do material que sobra, por exemplo. O que fazer do material que sobra? O material que sobra é especialmente embriões, porque os gametas, como eles não têm valor de alma e de espírito, não há discussão nessa vertente. Então, jogar fora espermatozoide, jogar fora óvulos, nenhum problema, nem ético, nem moral, nem legal. Mas quando você tem embrião pronto, jogar fora é uma complicação. Na normativa de 92, era proibido descartar embrião. O que é isso? A mulher vai lá, por exemplo, faz uma fertilização in vitro e tem 10 embriões. Transfere 2, ela consegue engravidar dos filhos que ela queria. Sobram 8. Aqueles 8 têm que ser congelados. E eles ficam congelados. E um belo dia, essa mulher desiste daqueles 8, ou o casal desiste dos 8, por qualquer razão, e não os quer. A normativa de 92 dizia que os embriões congelados, quando o casal não mais desejava, ou tinha que continuar congelado para fim daquele casal, ou ela tinha que doar para a pesquisa, e a pesquisa célula-tronco, que estava deslumbrante há 5 anos atrás e hoje menos deslumbrante, era o caminho mais da ciência, ou teria que doar para um outro casal, mas não podia descartar, jogar fora, né? Mas alguns países do mundo jogam fora. A Espanha, por exemplo, lá tudo é livre. Você pode comprar óvulo, aqui não pode comprar óvulo, é doação de óvulos. Pode comprar espermatozoide, aqui tem que ser doação, não pode haver valor pecuniário, não pode haver compra de embrião, compra de óvulos, espermatozoides no Brasil. É proibido pela normativa. Mas lá na Espanha pode, e pode jogar fora. E aqui o que estava acontecendo é que muitos laboratórios estavam acumulando, né, um número grande de embriões congelados, onde os casais não mais os queriam.
E como a pesquisa de célula-tronco perdeu o glamour e todo o caminho que parecia deslumbrante, acabou que esse excesso gerou problema administrativo desses laboratórios. E aí a última normativa atualizou que embriões congelados com mais de 3 anos e abandonados pelos pais podem ser descartados, né? Quando isso foi aprovado, a gente até assustou, porque esse é um país cristão, altamente religioso, então, quando você fala de descartar embrião, é uma situação realmente dramática. Mas é uma condição que está aprovado hoje. E outro dado importante, que da normativa de 92, que está preservado, é que não pode se aplicar redução embrionária no Brasil. O que é isso? Se os laboratórios transferem 4, 5, 6 embriões e pegam 6, não vai dar certo essa gravidez. Então, o país primeiro mundo tem autorizado nos Estados Unidos, na Inglaterra, autoriza-se a redução embrionária. O que é isso? Vai-se com uma agulha dentro do útero, né, entra no coração do embrião e mata o embrião. É um feticídio, né? Então, você transfere 6 embriões vivos, você reduz para 2, mata 4. Isso o primeiro mundo pratica isso, chama redução embrionária. Aqui no Brasil, a normativa de 92 proíbe isso, e as 2 autorizações que nós tivemos, de 2011 e 2013, também continuam proibindo a redução embrionária. Então, não se pratica isso. O que está acontecendo? O Roger Abdelmaci, que é o nosso problema aí que foi para a cadeia, ele praticava muito isso, transferia muitos embriões para dar alto índice de gravidez. Ele tinha 60% de gravidez, e tinha mesmo. No Brasil, os melhores laboratórios trabalhavam com 30%, 35%, ele tinha 60%, o dobro, porque botavam muito embrião. Aí engravidava de 6, 8, 10 embriões, ele mandava destruir e ficar só 2. Né? Era fácil. Né? E aí ele acabou tendo todas as conotações de problemas que teve. Portanto, a redução embrionária, e já finalizando o último item, é com relação à sexagem. Sexagem é o desejo do casal ter filho homem ou mulher. Né? Alguns grupos sociais trabalham isso muito fortemente. Os ciganos só querem ter filhos homens. Né? Os judeus têm esse problema também da identificação do sexo do filho. Então, quando casais procuram esse procedimento para facilitar o acesso ao diagnóstico do sexo fetal, que chama sexagem, isso no Brasil é proibido. Usar tecnologia para gerar mais homens ou mais mulheres para aqueles casais. Porque essa tecnologia você pode biopsiar o embrião e identificar toda a sua carga genética, inclusive o sexo. Então, é a única metodologia que garante 100% que ele é macho ou 100% que ele é fêmea. Né? Então, permite isso do ponto de vista científico. Mas, quando vai para a ética proíbe. Não se pode usar esse dado para uso que não seja para casais inférteis, para uso com finalidade social, de identificação de grupos de sexo masculino e feminino, também está proibido na normativa 92 e nas 2 atualizações. Bom, era isso. Muito obrigado.